Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje estamos no último episódio da série Espiritualidade como Humanismo, Humanismo como Espiritualidade. Desse nosso programa que tem como título Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E, como eu já antecipei, o tema do nossa 13ª temporada é Espiritualidade como Humanismo, Humanismo como Espiritualidade. O título do episódio 6 é Por uma Decolonialidade Espiritual e Humanista. Temos a companhia do querido historiador, sociólogo e pedagogo, mestre e doutor em ciências sociais, especialista em pedagogia Waldorf, professor de classe na Escola Waldorf João Guimarães Rosa, Yuri Rodrigues da Cunha, e uma ementa em recorte. O pensamento de Steiner, na medida em que nos convida para olharmos para o nosso tempo, também pode ser um importante dispositivo decolonial. Então, nesse episódio, o professor doutor Yuri vai fazer suas considerações finais e lançando um manifesto por uma decolonialidade espiritual e humanista. Vamos trazê-lo aqui. Querido Yuri, bem-vindo, como está? Olá, Nina, mais uma vez, uma alegria encontrá-la para esse nosso último encontro, né? Para costurar e dar o arremate nessas nossas prosas, né? Que foram muito ricas e que nos mobiliza e nos movimenta, né? Para pensar, para refletir, para olhar para o nosso mundo, para o nosso tempo, para tudo isso. Eu vou bem, você, Nina? Como que tá por aí? Aqui tá friozinho, tá chovendo e eu tô com um cavalo solto e cachorros latindo. Portanto, vou colocar você em tela grande aqui e te passar a palavra para que você comece as suas considerações finais. Obrigada, viu, querido, pela presença. Eu quem agradeço, Nina. Foi um convite muito bacana e foi uma delícia passar esse tempo aqui com você nessa prosa mais uma vez. Muito bem, chegamos então a esse nosso 6º encontro, né, cujo título a Nina já falou, né, por uma decolonialidade espiritual e humanista, que de alguma forma a gente alinhava ou faz esse arremate final do tema que a gente vem discutindo ao longo desta temporada, né? Então, só para a gente fazer, para rever de uma forma muito sucinta e muito breve o caminho que nós percorremos, né? Nós saímos de um primeiro encontro onde refletimos um pouco sobre essa espiritualidade como humanismo, e humanismo como espiritualidade, pensando numa dimensão de transvaloração desses conceitos, tanto de humanismo quanto de espiritualidade, né? E no segundo momento fomos localizando alguns desses conceitos, né, desses elementos conceituais no pensamento do Steiner, e aí partimos para o 3º e para o 4º encontro, quando discutimos a antroposofia como praxis, né, essa relação da espiritualidade como uma dimensão social,
não é? Como entendendo essa espiritualidade como um movimento coletivo, um movimento social, também uma espécie de um elemento político, e claro, e aí sim entrando no humanismo como praxis a partir dessa ideia dessa antroposofia, né, desse Steiner mais maduro, dessa última fase do Steiner, então olhando um pouco esse percurso de um pensamento social do Steiner. E no encontro passado, nós olhamos um pouco para essa relação da espiritualidade como humanismo dentro dos desafios do nosso tempo, né? Refletimos um pouco sobre as questões que são urgentes e candentes do nosso tempo, à luz, então, dessas categorias analíticas que nós viemos refletindo e pensando, não é? Olhando deste lugar que eu falo também como sociólogo, como historiador, não é? Como pedagogo, de pensar essa relação sujeito e sociedades, processos de imbricação, que a Nina vai chamar lá de antroposofia da imanência, né? Então, de alguma maneira, a gente vem refletindo em tudo isso, e chegamos aqui, nesse momento final, nesse momento talvez de reticências e não ponto final, de pensar uma decolonialidade espiritual e humanista. E grande parte do que eu venho conversar um pouco e trazer um pouco para a gente refletir e pensar junto, está ancorado em um artigo que foi escrito por mim, publicado na revista Triângulo, que é da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Foi um artigo publicado ano passado, e ele tem como título, né, o título dele é Ciência Espiritual e Pensamento Antroposófico Goetheanístico, um saber decolonial e emancipatório. E qual que é o argumento que eu desenvolvo ali naquele texto e que, de certa forma, é um pouco do que eu venho trazer aqui como argumento, hoje, claro, um pouco mais refinado, depois de quanto mais tempo a gente escreve, enfim, mais a gente vai lendo, encontrando outros textos, mas, em síntese, o argumento central ali é pensar como que o pensamento, nós, né? E aí eu estou falando de mim, então, desse pesquisador, desse educador, né? Desse sujeito que eu estou chamando ali de diletante, desse, né, professor pesquisador, como que o pensamento social desenvolvido pelo Steiner, ele pode ser uma importante ferramenta decolonial e emancipatória. O que eu estou querendo chamar aqui de decolonial e emancipatória, não é? Para ir, sim, então, amarrar com esse elemento dessa decolonialidade. De que maneira que o pensamento desenvolvido pelo Steiner, dentro dessa lógica de uma filosofia antroposófica goetheanística, ele faz uma crítica, ou ele parte de um outro paradigma muito distante daquela lógica eurocentrada que vem lá desde o Francis Bacon, de uma lógica centrada no conhecimento é poder, e que chega a uma maturidade no pensamento kantiano, que vai tentar ali se deparar com as antinomias da razão, enfim, né? E que, de alguma forma, a partir do pensamento kantiano e dos desdobramentos disso, nós tivemos um pensamento iluminista que, em certa medida, vai olhar para essa realidade objetiva de uma forma a desencantá-la, né? E aí a gente chega lá no Max Weber, sociólogo alemão no começo do século XX, quase contemporâneo ali do Steiner, acho que talvez tenha sido contemporâneo do Steiner, e que, de certa forma, o elemento que está posto ali é esse saber, esse elemento científico materialista que desencanta a realidade, quer dizer, que demonstra essa realidade de seus processos físicos, químicos, biológicos, dentro de uma lógica de uma ciência que vem também de um acúmulo, que passa pelo positivismo e tudo isso. De certa forma, essa perspectiva epistemológica, ela vai retirando saberes que têm a ver com cosmovisões e espiritualidades das narrativas e, claro, vai se gerando uma espécie de um lugar de legitimidade do saber atravessado por uma perspectiva eurocentrada, especificamente tal qual se desenvolve na Europa Central. E aí, claro, a gente pode... Um primeiro questionamento diz, poxa, mas você está falando de decolonialidade, aí você chama um autor europeu? Um autor europeu, entendendo que essa relação de decolonialidade não tem necessariamente a ver com o lugar geográfico, mas a forma epistêmica de se compreender essa relação do sujeito e mundo
do qual ele está inserido, do qual ele faz parte dentro dessa lógica desse monismo. E aí nós estamos olhando, a gente já vem desenvolvendo um pouco esse argumento ao longo desses encontros todos, que não está baseado nessa relação de separação sujeito e objeto, não vou me deter muito nisso, né? Mas tem a ver um pouco com esses elementos. Então, quando o Steiner, ele, de certa forma, traz essa cosmovisão que não separa essa lógica monista de uma cosmovisão que não separa sujeito e objeto, mas os coloca em completa relação a partir de um pensamento metodológico goetheanístico, isso nos abre condições para pensar o quê? Olha, se nós estamos hoje falando no Brasil, né, estamos pensando um processo de desenvolvimento do Brasil, tentando lidar com as nossas fraturas e com os nossos traumas, o pensamento, e partindo de um lugar político, o pensamento do Steiner pode se tornar uma ferramenta importante para essa luta decolonial? Meu argumento é, sim, pode. Muito mais, como eu já também venho falando aqui, muito mais pelas suas perguntas do que propriamente por suas respostas. Claro, porque suas respostas estão localizadas naquela encruzilhada ali entre Croácia, Áustria, não é? Eu quero até dar uma pausa aqui só para marcar isso, porque é muito importante. Isso que você falou, muito mais pelas suas perguntas do que por suas respostas, porque as respostas estão datadas e digamos assim, numa certa geografia, não é? E as suas perguntas apontam para uma epistemologia que pode ser aplicada e implicada nos tempos de hoje. Só queria trazer esse ponto para que as pessoas compreendessem essa distinção entre perguntas e respostas de um autor. Porque muitos autores a gente pode nem quer dizer, quer ver um Kant, a gente pode nem concordar com ele, mas as perguntas que ele trouxe para nós, estamos usando até hoje, não é? Muito bem, não queria te interromper, mas já interrompi. Obrigado, Nina. Mas é isso, né? Então, essa pergunta, ela transcende o tempo de onde ela foi feita, né? Ao passo que a resposta, ela nos joga para o nosso tempo e para o nosso espaço. E é interessante quando a gente pensa geografia e quando a gente pensa o Steiner e o lugar onde ele nasce, que também nem era um lugar muito central na Europa, né? Ele está meio na periferia europeia, né? Assim, claro que depois ele vai para um centro europeu e coisa e tal. Mas que, de alguma forma, o lugar onde ele nasce é um quase que um caminho de passagem, se a gente for olhar historicamente, geograficamente, de onde vem um fluxo ocidental adentra na Europa, né? Não chega a ser uma encruzilhada do mundo ali como no Oriente Médio, mas de certa forma tem a ver com uma porta de entrada, com um corredor que liga esse Ocidente e esse Oriente, né? Então o Steiner está aí. E claro que ele bebe em autores que vão beber também nessa perspectiva de buscar no Oriente, enfim. Então, em si, esse pensamento steineriano e essas questões, né, desse beber no Oriente, que ele vai recuperar um pouco do Nietzsche, e por aí vai, né, e por aí afora, de certa forma, isso também demonstra um elemento que é negligenciado por uma lógica materialista e desencantada, porque não dá para a gente desvincular o pensamento, ou um pensamento que eu estou chamando aqui de oriental, né, assim, que tem uma influência chinesa, enfim, dessa coisa da rota da seda, né, que vem da China, da Índia, passa ali pela Mongólia, Paquistão, enfim, que é uma rota comercial entre si muito mais importante do que essa lógica eurocêntrica que a gente acha que a rota da seda tinha como objetivo fazer esse comércio entre China e Europa, e não é nada disso, né? A Europa aparece ali de escanteio, o negócio pegava ali, próximo ali do Himalaia e um pouco pelo Sudeste Asiático, mas enfim, isso tudo para demonstrar que essa influência desse pensamento, ela ela também vai reverberar no pensamento Steiner. Então, o pensamento steineriano, ele também bebe de outras referências lógicas e epistemológicas que vem com Goethe, mas também vem amparado em outras formas de saber.
E claro que toda essa discussão que o Steiner propõe, né, nesses exercícios meditativos e tudo isso que ele nos propõe, tem mais a ver, a meu ver, com a lógica de um cuidado de si, de um saber de espiritualidade, né, de um saber de espiritualidade lá do Foucault, do que propriamente desse conhecimento cognoscível que a gente pode chegar atravessado pela razão. Ou seja, dito tudo isso, né, o Steiner ele nos faz a seguinte provocação, e aqui eu vou me colocar, evidentemente, não pode ser diferente desse lugar de professor, estudante, desse educador, desse sujeito diletante, que olha o mundo e pergunta a todo instante para esse mundo, né? Esse pensamento, então, essa concepção metodológica permite com que nós, professores, possamos nos tornar pesquisadores e educadores por meio de uma reflexão íntima e, de certa forma, espiritual. E que essa dimensão espiritual, esse saber espiritual, ele tem a ver com uma dimensão ética. Essa postura diletante, que eu estou chamando de postura diletante, é uma postura também ética, né? Que também vai olhar para o seu mundo, vai tentar olhar para o seu tempo, vai tentar entender quais são os dilemas e as questões que estão postas no nosso tempo, e aí no encontro passado falamos um pouco, né, de algumas outras questões, como o racismo, por exemplo, né, vamos pensar esse exemplo. E aí eu olho para o nosso tempo, para um lugar, para uma cidade, para um elemento, para um tempo e um espaço que exige com que nós, a partir da nossa branquitude, devemos lidar com a questão do racismo, que é uma questão nossa, que nós que instituímos. Ou seja, o Steiner vai me oferecer essa resposta de lidar com o racismo, essencialmente. A gente pode até forçar a barra e dizer, olha, aqui ele fala, aqui não sei o que e tal, mas é muita forçação de barra. Mas, ao mesmo tempo, ele não fecha as respostas para aquilo que está sendo colocado no nosso tempo. E aí, quando a gente olha, por exemplo, né, esse conceito de decolonialidade, que vem de um pensamento, sobretudo, latino-americano. Muito bem. Então, nesse pensamento obrigado, Nina. Esse pensamento decolonial, que de alguma forma vem na América Latina, tem um pouco ali do Walter Mignolo, da Catherine Walsh, né, de outro Aníbal Quijano e outros autores que vão propor essa perspectiva de uma outra forma de racionalidade que não esteja atravessada por uma lógica da modernidade eurocentrada que eu vou caracterizar nesse artigo que eu estou falando como uma racionalidade materialista e desencantada. E aí eles vão falar desses saberes desses povos originários das Américas, ou Abya Yala, como, enfim, alguns autores vão colocar, que essencialmente tem a ver com uma relação também de uma perspectiva de uma cosmovisão. E aí olha que interessante, porque aí a gente olha para o Oriente, a gente olha para isso, né, tomando o Oriente também, enfim, com os problemas que tem esse conceito, né, essa ideia, mas desse pensamento mais orientalista, de uma lógica afrocentrada, de uma perspectiva dos povos originários da América, todas elas, em certa medida, vão falar desses aspectos de uma cosmovisão. E o Steiner também vai falar de uma cosmovisão. E é claro que cada um desses lugares, pelo aspecto cultural, vão oferecer diferentes respostas. Mas, no fundo, quais são os elementos que estão postos aí? De que maneira que a gente rompe uma lógica individualista e eurocentrada baseada na lógica de desencantamento do mundo, onde o mundo, ele está vinculado a uma dimensão prática e objetiva de manipulação e submissão da realidade exterior ao sujeito cognoscente que o domina. Dito de outra forma, o saber é poder, como diria o Bacon lá atrás, não é? Então, tem a ver com manipulação, essa lógica moderna, inclusive de dominação, não é? Porque quando a gente também recebe essa influência moderna, esse pensamento moderno, esse pensamento ocidental, esse pensamento de uma lógica de um progresso que de certa forma bebe lá numa perspectiva positivista, nós também estamos sendo colonizadores e nós também estamos aceitando a vitória do nosso algoz, pensando como aqueles nossos colonizadores. Então, o Steiner, ele nos ajuda a pensar de uma outra forma, a compreender este ser humano, a pensar, a sentir, a querer este ser humano de uma outra forma, não negligenciando esse aspecto de um saber de espiritualidade, de uma cosmovisão, e que, a partir do momento em que eu estou localizado num tempo e no espaço e olho para o lugar onde eu vivo, eu necessariamente me encontro
com outras lógicas e cosmovisões que estão postas no nosso tempo e que nos ajudam a refletir o nosso tempo, não é? Se a gente for pensar, então, nesses saberes afrodiaspóricos e tudo isso, isso nos ajuda a nos emancipar enquanto sujeitos, inclusive de uma emancipação dessa lógica colonizadora monocultural, não é? E aí, isso, Steiner, ele é brilhante para nós. Ele é um dos poucos que nos ajudam a pensar uma crítica ao eurocentrismo, mesmo sendo um autor europeu. Né? Então, isso é bastante interessante. E aí, eu, enquanto professor, a gente, enquanto uma prática pedagógica, a gente, a partir dessa perspectiva metodológica, a gente também não precisa ficar mais preso a um currículo que reproduza certas perspectivas e certas histórias e certas narrativas dos quais a gente já está acostumado. Ao mesmo tempo, claro que a gente poderíamos, e aí estou pensando aqui no campo da educação, falar até de uma lógica de uma descurricularização dentro da pedagogia Waldorf, dentro de uma pedagogia antroposófica, que dizer sobre isso, de descurricularização, não é simplesmente jogar água do banho com o bebê dentro, mas é entender como que, quais são os objetivos antropológicos que a gente tem de observação das crianças, de observação dos jovens, o que a gente precisa desenvolver, o que eles estão vivenciando, e aí, claro, que o currículo, o conteúdo, ele é uma desculpa para a gente acessar essas questões que são candentes para a criança e para o adolescente naquele momento, e aí eu posso ter qualquer narrativa que caiba e que dialogue com aquilo que esse jovem está sentindo. Então, nesse ponto de vista, olhando essencialmente, filosoficamente, pedagogicamente, né, de uma filosofia da educação, essa pedagogia Waldorf / antroposófica, essa descurricularização, ela cabe e ela é bastante importante. É claro que a gente falaria, bom, mas aí tem BNCC, tem outros elementos que não dão para dizer completamente de descurricularização. Tudo bem, concordo. Aí a gente entra num outro campo, discussão política da educação, e aí a gente pode até questionar isso tudo ou não. Mas fato eu vou interromper um pouquinho para contar um caso. Velhinho gosta de contar caso, né? Uma vez eu fui pegar o José Pacheco na rodoviária. Eu moro em Juiz de Fora, ele vinha de São Paulo. E nós íamos para Andrelândia, uma cidade que fica na Mantiqueira, para um projeto de educação que a gente ia fazer juntos, numa escola, uma intervenção, transformar o currículo daquela escola. E aí, no caminho, eu contei para ele assim, puxa, José Pacheco, a gente vai começar, mas você acredita que a escola acaba de assinar contrato com uma famosa apostiladora, uma dessas produtoras de apostila? Ele falou assim, não tem problema nenhum. E isso, para mim, é o cerne da antroposofia e da pedagogia Waldorf. Apesar de que não é assim na antroposofia e na pedagogia Waldorf na prática. Mas o jeito que ele falou assim, não importa se a gente está lendo uma apostila, do que a gente está falando, qual é o tema. O que importa são as relações, o modo como aquilo é dado. Então, quando a gente pergunta pelo modo, a gente pergunta pela estética. E a antroposofia é um pensamento estético. Claro que você fala de ética, fala de política, mas essa ética e essa política, ela se mostra no mundo através de um modo de ser e esse modo diferencia. Que modo? Por exemplo, vou dar um exemplo de sempre, né? Que são as apostilas e os cadernos dos seus alunos, né? As apostilas, elas já vêm impressas, vem tudo pronto, com espaço, com linhas. Né? Quem tem letra grande, como eu, sempre sofreu muito com apostilas, com linhas para você preencher,
com avaliações muito baseadas em respostas previamente avaliadas. E como que é lá na pedagogia Waldorf? O caderno, o professor traz as imagens e cada criança vai fazer o seu registro a partir dessas inferências, desses sentires, desses pensares. E juntos sempre tem algo gráfico, algum desenho e tal. Por que eu falo isso? Por quê? Porque quando a gente introduz o pensamento antroposófico, na minha perspectiva, em qualquer coisa que a gente faça, a gente produz uma estética. E aí, por isso que eu vivo falando, estética da vida viva, uma estética da vida viva. E qual que é essa estética da vida viva? É aquela que permite que cada um, na sua singularidade, possa acoplar-se. Cada aluno na sua sala de aula, quantos alunos você tem lá, Yuri? 21. Cada um dos 21, e você sabe disso muito melhor do que eu, faz uma apostila própria, e totalmente diferente da outra, a partir daquilo que você move neles, que você os implica e tal. Diferentemente das apostilas dessa grande rede de apostilamento, que todos os 21 têm a mesma estética da vida morta, porque não dá para você se acoplar. Quer dizer, o espaço de acoplamento, ele corresponde àquelas pequenas lacunas, onde as letras grandes precisam ser diminuídas. Então, quando, na minha perspectiva, esse pensamento entra para nos ajudar a decolonizar, ou decoloniar, não sei como é que falaríamos, ele nos ajuda a nos acoplar ao mundo. E, de um certo modo, a singularizá-lo, a transformar o mundo não num decalque de uma ideia, de uma matriz, de um jeito de viver, mas de um jeito de viver que corresponda à nossa história, à nossa geografia. Enfim, falei demais, como sempre. E é justamente aí, Nina, nessa forma de acoplamento que nós, enquanto professores e educadores, dentro dessa singularização que cada aluno faz do seu pensar, a partir do seu sentir, né, do seu pensar, do seu querer, dentro de uma narrativa trazida por um professor, é importante que esse sujeito consciente desta relação, no caso, o educador, a educadora, o professor, a professora, ele mais do que nunca deve, e aí falar em TV na antroposofia é caro, mas eu vou arriscar alto e vou dizer, deve ser decolonial. Em que medida, não é? Para ser propriamente antroposófico, porque senão a gente fica nessa relação de colonização do pensamento e reproduzimos uma estética que não cabe na realidade no tempo que a gente vive. E aí isso é muito complexo, porque como que a gente cria, para caminhar para a gente encerrar, não é? Esses conteúdos singulares a partir de uma estética colonizadora do pensamento do próprio educador, da própria educadora, do próprio professor e da própria professora. Por isso que eu resgato lá, né, o privilégio de não saber quase tudo explica todo o resto, como diria o Manuel de Barros. Ou seja, então, em que medida que eu, enquanto educador, consciente dos meus processos, consciente eticamente, né, ética, estética e politicamente, da minha própria forma de ser, cuido de mim na medida, quase que nesse saber de espiritualidade, né, como que eu cuido de mim, como que de alguma forma eu construo caminhos que façam sentido para mim, mas não é só para mim separadamente, mas para mim na relação com esses jovens que estão diante de mim, porque pode fazer sentido para mim, mas não pode fazer sentido para eles. E aí, eu passo como um trator sobre esses jovens que estão diante de mim, ou eu vou a todo instante tentando, como
água que escorre entre as pedras, me ajustar nessa constelação que tem. Então, essa é essencialmente uma prática, a meu ver, decolonial e de descurricularização também, quer dizer, porque o que vai me mostrar o que eu devo trabalhar e o como é essa relação e esse encontro, e aí esse encontro ele está num campo da estética dessa vida viva, do qual a gente não sabe a priori os resultados desses encontros entre esses múltiplos corpos e as suas diferentes e essas singularidades que produzem coisas distintas. Então, é um desafio muito grande, todos esses aspectos. E isso, evidentemente, se vincula para a gente encerrar, ou pelo menos colocar um ponto e vírgula nesse momento aqui, que essas formas de saber, elas são intimamente vinculadas a uma lógica de um humanismo e de uma espiritualidade transvalorada, que vão sair dessa lógica eurocentrada de entender esse humanismo como racionalidade e essa dimensão de espiritualidade como um espaço não acessível ao ser humano, ou uma dimensão meramente individualista, para processos e práticas coletivas, sociais, políticas, éticas, estéticas e políticas, que permitem que os sujeitos, nas suas singularidades, possam vivenciar e mergulhar nesse mundo, permitir ser atravessado por eles e produzir e construir sempre este inédito viável, construir sempre esse elemento criativo que está aí, e nesse sentido, né, o como a gente faz, ele é fundamental, né? O como a gente faz, ele é o elemento mais importante, e se esse como, metodologicamente, a gente virar o que deve ser feito, aí sim a gente mata esse processo bonito, criativo, potente e emancipatório. E claro que, então, esse modo, ele tem que estar ancorado, evidentemente, nessa lógica antroposófica, que é, em si, uma lógica decolonizadora, não é? Nina, muito obrigado por esse espaço, por essa prosa, vontade de continuar falando, mas... Olha só, eu acho assim, vamos pegar o caso do professor, haja visto que você é professor e eu também. Eu de adultos, você de jovens agora, não é? Quando a antroposofia para o professor é um modo de ele criar um corpo suficientemente sensível, vibrátil, para, a partir daquilo que se manifesta na sua constelação da sala de aula, ele poder fazer um movimento muito spinozano, mas também steineriano, que é criar relações, composições com esses jovens que ali estão. Então, nessas relações, o professor, isso também é muito freiriano, né? O professor se transforma e permite ao outro se transformar também. Não a partir de prespostos, mas a partir daquilo que eles compõem juntos. Eu acho que é um pouco isso que a gente... E quando eu falo estética, não é só aquilo que se vê, mas os modos de relação, os modos de composição, os modos onde a gente pode ou transformar o ambiente, transformar a si mesmo, mas também perceber o ambiente, perceber a si mesmo. Enfim, deixa eu trazer aqui para dizer que... Opa, onde é que eu estou aqui? Para dizer que tudo, esse texto que você trouxe agora, tem 2 textos seus que vão estar na nossa página, junto com os nossos vídeos. Ativismo Delicado.arte.br. Yuri, querido, palavras finais suas. Bom, a palavra final que eu tenho é agradecer por esse encontro potente, emancipatório, que nos permite sair do nosso lugar e olhar para nós mesmos e olhar para esse mundo sempre de uma forma singular e única, dentro dessa beleza desse encontro, né, dentro dessa potência, enfim, dentro desse lugar, dessa antroposofia da imanência.
né? E muito obrigado, Nina, pelo convite, pela prosa, e dizer que muitas vezes todos esses desafios que a gente encontra enquanto professor, enquanto educador, é muito importante que a gente fale, compartilhe, troque, pense, dialogue, discuta, discorde, seja discordado, porque isso permite com que que isso tudo não fique só na gente, né? Que a gente faça, de fato, uma prática social, coletiva, colaborativa, onde esses múltiplos campos se encontrem para que a gente construa, enfim, pensamentos, ações e estéticas outras, né, que vão aí para um campo emancipatório desse sujeito criativo, em liberdade, né, que no fundo, de certa forma, é um pouco isso que a gente almeja, isso que a gente busca a partir também de nós mesmos, não é? Muito obrigado, Nina. Quero agradecer demais sua presença nesses 6 episódios que caminhamos juntos aqui no canal Paz e Bem. Sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.